Olá, hoje a minha dica vai ser um pouquinho diferente. Eu voltei a ouvir anteontem no webinário sobre uma pessoa dizendo que a maioria das pessoas não conhecem o trabalho de uma profissional de organização. E eu comecei a refletir sobre isso e resolvi voltar nesse assunto. Gente, o trabalho de organização, ele é tão importante na vida das pessoas, e se todo mundo conseguisse enxergar isso, ia ser tão legal, porque as pessoas iam parar com essa ideia de que a profissional de organização vai na sua casa só para fazer dobrinha e guardar a panela no lugar. Não, a gente faz muito mais do que isso. A psicóloga Márcia Parga, amiga minha, lá do Rio de Janeiro, ela sempre prega que a organização, o profissional de organização deveria estar qualificado e dentro da qualificação da saúde, porque a organização mexe demais com a saúde das pessoas. Saúde sentimental, a saúde mental e também a saúde física. Então, existe um projeto de que a nossa profissão deve ser colocada dentro das faculdades, deve ser um ensino superior, porque algumas pessoas já entendem a importância da organização na vida da maioria de todo ser humano. E daí eu comecei a analisar que eu comecei a fazer uma consultoria online. E então a pessoa filma o lugar da casa dela, me mostra e eu dou as dicas de organização para essa pessoa. E ela vai tentar organizar sozinha com as minhas dicas. E eu comecei a fazer isso com uma pessoa. A primeira tentativa dela de organizar não ficou tão boa, a gente fez uns ajustes. Quando nós tivemos o segundo encontro, que ela me mostrou as fotos, eu fiquei super feliz, porque ela tinha conseguido entender a essência da organização. Ela tinha conseguido começar a pensar mais ou menos como eu. Tinha uma gaveta lá que parecia que eu tinha arrumado. Então eu fiquei assim encantada com aquilo. E eu dei parabéns e falei para ela: olha, tô super feliz porque você conseguiu. E ela me respondeu o seguinte: você não tem ideia do quanto isso mexeu comigo, do quanto isso mexeu dentro de mim. Eu nunca imaginei que fazer essa organização ia mexer tanto comigo interiormente. E eu cheguei a comentar com a minha psicóloga sobre isso. Porque começou a organizar externo, mas começou a fazer uma organização interna. E daí eu entendi que se todo mundo que a gente vai organizar a casa entendesse isso, que quando a gente organiza o externo também mexe com o seu interno. Quando eu vou fazer uma visita técnica para começar um trabalho, eu nunca vou preocupada se eu vou medir as prateleiras, se eu vou ver que tipo de caixinha que eu vou usar, se eu vou tirar foto para olhar o que eu preciso fazer depois. Não. Eu primeiro tento entender e conhecer aquela pessoa que está precisando da organização. Se o problema dela é simplesmente um problema de projeto do armário que não está bem feito, não está cabendo as coisas dela. Ou se ela tem algum outro problema que está impedindo ela de conseguir ser organizada, né? Porque quando eu for fazer a organização dela, eu preciso que ela entenda que a gente está organizando fora e que essa organização vai sim mexer com o interior dela, vai sim mexer com a cabeça dela, com os sentimentos dela. Então, o profissional de organização, gente, ele é muito, muito, muito importante. E eu gostaria que, se você que está ouvindo esse áudio, esse vídeo agora, ouvir em algum lugar alguém falando de um profissional de organização, explica isso. Vamos divulgar, vamos falar qual é realmente a função de um profissional de organização. Que ele não é simplesmente um dobrador de camiseta, de calcinha, colocar panela e prato no lugar. A gente faz muito mais do que isso. E se você não conhece ainda, não entende, procura pesquisar mais, procura entender melhor essa profissão, que eu amo, eu sou fanática, eu sou simplesmente deslumbrada pela minha profissão. E por isso que eu quero muito que você me ajude a divulgar que o profissional de organização, ele transforma vidas. Ele transforma a vida de quem realmente se entrega para que ele possa fazer o serviço como deve ser feito. E essa é a minha dica de hoje e eu quero contar com a ajuda de vocês para divulgar essa profissão
tão linda. Beijo para todo mundo.